tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está começando uma nova semana no Memórias Online aqui no canal da Via Cultural. Eu sou a Ana e a gente está conversando sobre literatura, fala e escrita. Então vamos lá. O Carlos Heitor Coni era jornalista também, além de escritor, e acumulava funções de redator, enfim. E a gente falou também sobre Cecília Meirelles, que era contemporânea dele, uma mulher incrível, né, que foi escritora, também no mesmo jornal que eles alternavam a coluna, como eu havia comentado. Falando de literatura, queria lembrar para vocês que literatura é uma das manifestações artísticas do ser humano ao lado da música, do teatro, do cinema, né? É uma forma de comunicação e uma forma de se fazer arte. Dentro da escrita, a literatura, a poesia são formas de arte. Ao lado dessas artes todas, e esculturas e pinturas, até da própria arquitetura, ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. A arte literária representa recriações da realidade produzidas de maneira artística, ou seja, que possuem um valor estético, onde o autor utiliza as palavras em seu sentido conotativo, ou seja, figurado, para oferecer maior expressividade, subjetividade e sentimentos ao texto. Aquele texto, o Bar Memória, que a gente ouviu, é um exemplo de literatura, em que as palavras emprestam sentido e sentimento ao texto que está sendo escrito, de uma forma subjetiva. Desta forma, a literatura possui um importante papel social e cultural, envolvido no contexto da forma que ela foi criada, posto que abarca diversos aspectos de determinada sociedade, dos homens e de suas ações e, portanto, que provoca sensações e reflexões àquela pessoa que está lendo. Para o filósofo francês Louis Gabriel Amboise, a literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. Na linguística, a gente estuda a palavra como expressão, né? A linguagem, seu significado, fazem parte da semiótica. A semiótica é quando você analisa exatamente essa relação de quem fala com quem interpreta aquilo que foi falado, com a simbologia daquilo que foi falado, que é uma característica do gênero literário, essa inter-relação toda. Isso não é uma coisa recente. Aristóteles, na Grécia Antiga, ele já falava sobre esses gêneros, só que ele subdividia entre lírico, narrativo e dramático, ou comédia, drama, né? Uma coisa meio que por aí. De acordo com o esquema proposto por Aristóteles, os gêneros literários eram divididos em lírico, que era a palavra cantada, o épico, que era a palavra narrada, e o dramático, que é a palavra representada. Atualmente, o gênero épico, que envolvia as narrativas históricas baseadas nas lendas e na mitologia, foi substituído pelo gênero narrativo. Sendo assim, os gêneros literários são classificados em gênero lírico, que possui um caráter sentimental, com a presença do eu lírico, por exemplo, as poesias, as odes e os sonetos. O gênero narrativo, que é o antigo gênero épico, que possui o caráter narrativo, ou seja, envolve narrador, personagens, tempo, espaço e, por exemplo, os romances, contos e novelas. E o gênero dramático, que possui o caráter teatral, ou seja, são textos para serem encenados. Por exemplo, tragédia, comédia e farsa. Então, dentro da literatura,
a arte literária faz parte, né, a literatura faz parte de um conjunto que se chama linguagem e possui um importante papel social e cultural, porque ele narra, ele conta, ele transmite muito da história e do dia a dia do ser humano. Então, o ato de escrever, o ato de narrar e a arte da literatura fazem parte de um componente maior que a gente pode dizer que é a comunicação da história do homem no seu dia a dia, no seu contexto social, na sua sociedade. Através do tempo, a gente acaba vendo que existem papéis e autores nesses papéis e que as relações são simbólicas. O que é um símbolo? Enfim, vou pedir para vocês darem uma busca na Wikipédia ou no Google da palavra signo, da palavra símbolo e da palavra significado ou significante. Pode procurar as duas. E aí a gente vai abordar como isso se interrelaciona numa coisa chamada semiótica, mas mais pra frente. E é isso. Vou parando por aqui. Hoje o vídeo é um pouquinho mais curto. Eu queria dizer para vocês que a gente tem as lives do fim de semana, temos uma série de coisas acontecendo na Via, exposição online, projeto Despertar, o Memórias Online aqui. Siga a gente no Instagram, siga a gente nas nossas redes sociais, né, no Facebook, no Twitter. E não deixem de deixar o seu like no nosso canal, falem para as pessoas se inscreverem, a gente está aqui por vocês. Fiquem em casa, tomem cuidado, se cuidem, usem máscara e até a próxima semana. Beijo grande e até lá!